Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge do Sonho de Algodão e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço a modelagem de um urso panda. É bem tranquilinho. Eu gosto de mostrar aqui o material que eu utilizo e eu estou aqui com as cores de açúcar, as cores que eu mais utilizo, e também gosto de mostrar os materiais que eu uso para fazer o algodão. O que eu vou fazer aqui? Primeiramente eu tenho o leite condensado que eu costumo passar no palito. Esses palitos aqui são palitos de 40 centímetros normais. Eu costumo colocar também o marshmallow para facilitar manusear. E os cortadores que eu vou utilizar para fazer o panda são esses dois tipos de cortador: o cortador redondo, o cortador de coração para fazer a bochechinha, os açúcares então, e os olhinhos que eu utilizo para fazer modelagem, olhinhos e boca. Então o ursinho panda ele é bem tranquilinho de fazer, a grande parte dele é branca com orelha preta e algumas coisinhas que eu faço, outros detalhes que eu faço em rosa e também azul. A máquina já está pré-aquecida, a gente vai começar a fazer então o panda agora. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Tá lá, tem o meu umidificador porque o tempo tá muito seco. Então, o que eu tenho ali? Máquina já está aquecida, eu vou pegar o palito e eu costumo passar então leite condensado no palito para facilitar a aderência. Tem gente que usa água, tem gente que põe até mesmo açúcar. Eu gosto de colocar o leite condensado porque ele fica, a criançada gosta do leite condensado, eles lambem até o palito, mas ele é mais para aderência. E lá eu coloco então o marshmallow. Vocês estão percebendo ali que eu estou falando, mas agora eu estou narrando em função do barulho que fica para fazer. Então, primeira coisa é o açúcar branco, e eu costumo colocar pouco açúcar branco na turbina, só para fazer uma bolinha e uma aderência, e depois eu já travo esse algodão. Vou mostrar para vocês como que eu faço o travamento. A máquina já está soltando algodão, lembrando que aqui eu não estou de luva nem máscara, porque é apenas demonstrativo, não vai ser usado para consumo. Então eu estou ali fazendo o começo do algodão e eu costumo travar tanto a parte de baixo dele quanto a parte próxima ali do marshmallow para que ele não escape do palito. E eu utilizo a borda da bacia ali, a borda da cuba. Então eu tenho o algodão que já está até grande e eu vou travar as duas partes agora ali. Eu travo a parte de baixo e também venho ali do lado e travo a parte de cima. E agora eu posso então encher ali de açúcar. Eu costumo colocar a colherzinha cheia de açúcar branco para fazer a cabecinha do panda. E agora eu vou modelar a cabeça dele, a bolinha do que é a cabeça. É comum que eu deixe cerca de 4 ou 5 dedos acima da turbina. Para essa máquina ela funciona muito bem. Então eu estou com o dimmer dela na faixa de 90%, está saindo bastante algodão, e eu pretendo agora aqui esgotar todo o algodão branco na hora de fazer essa modelagem. A parte mais difícil da gente fazer a bolinha é fechar a parte superior. Então eu coloco o marshmallow ali, que mesmo que eu não consiga fechar, eu tenho um detalhe que fica bonitinho ali, que é colorido. E fechar a parte de cima ela é bem complicada. Muitas das vezes quando eu estou fazendo ele redondinho desse jeito, e eu vou fazer nessa minha modelagem também, é utilizar um pouco das mãos, claro, com luva, nesse momento está sem, para deixar ele mais redondo. Então ele já vai ficando redondinho ali, mas eu consigo ainda com a mão dar uma arredondada nele e ele fica melhor. Gosto desse processo, olha lá, é esse processo de deixar ele mais redondinho, continua saindo açúcar, eu tento deixar ele mais redondo possível. Por eu estar gravando sozinho, eu não percebi que o ângulo da câmera ficou um pouco fora, então vocês vão ver que quando eu colocar a orelha, ele vai ficar um pouco fora. Eu preciso melhorar isso daí. Para os próximos vídeos eu já vou melhorando o enquadramento, mas no final eu mostro o panda por completo, vai dar para vocês verem. Ó, tá feita a bolinha, então o começo dele é isso daí. Agora eu vou utilizar um palito que é menor, eu uso aquele palitinho de churrasco que eu acho mais fácil para manusear. Dá uma olhadinha ali, tá na minha mão, é um palito que é menor. E agora eu vou fazer a orelha, que é em preto. Então eu passo também um pouquinho de leite condensado ali para ele não soltar. Vou utilizar o açúcar preto.
Lembrando que toda vez que a gente colore o açúcar, ele não vai ficar tão escuro assim quanto tá, ele perde um pouco a cor, põe um pouquinho de preto. E a ideia é fazer uma bolinha também, só que agora não tão redondinha. Ela vai ficar parecida com uma roda, ela fica uma rodinha, ela fica mais larga do que comprida. Então eu vou girando ele ali para dar esse formato que eu preciso, que é o formato da orelha. Então tá vendo que ele cresce mais na parte de baixo e eu giro bem rápido o palito ali para que ele cresça mais do lado. E agora retiro ele do palito e eu costumo fazer a orelha do pandinha mais redonda, daquela forma que eu fiz. Vou usar o umidificador para poder colar ele na base. Agora é a situação que eu te falei, eu deixei a câmera um pouco fora de posição, estava sozinho, não consegui gravar, coloquei a orelha, não dá para ver muito bem, mas depois eu mostro tudo por completo. Eu achei que eu estava mostrando ali, mas não. Então colei a primeira orelha e agora eu vou tirar aquele excesso de algodão, senão ele gruda no palito e a gente não consegue fazer a orelha tão fofinha quanto a gente precisa. Eu não gosto de fazer muito compactado. E agora eu vou fazer a segunda orelha. Então, e preto, tá vendo? O preto ele não fica muito escuro, ele fica mais acinzentado, mas a hora que a gente coloca no branco, o contraste dele fica bom e a modelagem fica bonito. Vou girando ali para formar aquela parte redonda maior na base do palito, retiro ele do palito, então ele já fica redondinho no formato que eu costumo fazer a orelha. Se outras pessoas fizerem de outra forma também dá certo, esse é o processo que eu utilizo. Molho ele ali no umidificador só para ele colar, o clima hoje estava muito seco, e eu já colo a orelhinha ali. Então eu tenho duas orelhinhas, vamos imaginar ali que é parecido com o Mickey, né? A gente tem uma bolinha com duas orelhas em cima ali, não deu para ver porque a câmera ficou fora. O que eu vou fazer é tirar esse excesso de preto agora. E aliás, não vou tirar o excesso de preto não. Eu vou pegar aquele preto que estava ali, eu vou dar uma compactada nele e com o cortador redondo eu vou fazer os dois olhinhos do panda. Ele tem dois olhinhos pretos, né? E depois a gente coloca a bolinha lá. Então, tô com o cortador redondo. Eu vou, olha lá, mostrei para vocês como que é a bolinha que eu faço. Passo no umidificador e colo ele na modelagem. Lembrando que a água pra gente é a nossa cola. Deu pra ver bem como é que ficou. Ficou uma parte do olhinho. E o legal de cortar com o cortador é que os dois ficam iguaizinhos. Antes eu cortava com a tesoura. Então dá certo também, mas ele não fica uma modelagem muito certinha porque a gente não consegue cortar os dois iguais. Vou fazer mais um algodãozinho pequeno ali para utilizar também para dar uma compactada e fazer a base do olho. Faço ele crescer ali o máximo que eu consigo, o tamanho que vai dar para fazer a modelagem. Já posso retirar ali então. Olha lá, ele gruda bastante na mão e é preciso então, claro, quando a gente estiver trabalhando precisa estar com luva. Lá, compactei o algodão e agora novamente com o cortador eu vou fazer a bolinha. É bem facinho de cortar com o cortador. E cortada a bolinha é só a gente passar ali no umidificador para colar ele no olho. Mesmo esqueminha, eu tenho a bolinha, vou colar ele no olho do panda para dar sequência. Colado, vamos lá. Ó, deu para ver um pouquinho, ele ficou então com as duas orelhas, com os dois olhinhos colados. E agora sim, agora eu vou tirar todo esse excesso de preto. O que tinha de preto na máquina já saiu. E eu vou utilizar agora a cor azul para eu fazer um lacinho. Então eu tenho um excessinho de preto ali, eu vou retirar aquele excesso de preto e vou colar o lacinho. Fazer um lacinho. Para todas as peças que eu costumo fazer modelagem de acessórios, eu uso palito menor. Com açúcar azul, então, vou fazer o lacinho também com um palito menor. Eu uso palito de 25 centímetros. Jogo ali um pouquinho de azul e vou transformando ele ali. Já vou modelando. Ele não fica muito bolinha não, ele fica mais comprido. Para fazer o lacinho, eu deixo ele mais compridinho. Então, vou girando ele ali, tentando deixar ele o mais igual possível. Ele vira um charutinho, na verdade, não é uma bolinha, né? Então, eu deixo ele mais compridinho. E vou retirar ele do palito,
e transformar ele então em um lacinho. Para fazer o lacinho é fácil, é só segurar ele ali nas pontas e torcer e apertar o meio. Então torço, aperto no meio, dou uma modelada ali com a mão, virou o lacinho. Também passo ele no umidificador para colar, tem que ser bem pouco, ele cola ali e já fica pronto. Vamos ver se vai dar para aparecer agora na montagem. Foi bem rapidinho, mas no final eu mostro como que ficou. E agora com o açúcar rosa, eu vou fazer a bochecha. Então eu faço o açúcar rosa, faço um algodãozinho ali para compactar também. Tirei o excesso de azul, lembrando que não pode ficar nenhuma outra cor ali, senão o rosa não fica legal. Se eu fizer o rosa em cima do azul, ele tende a ficar meio roxo. Então eu tirei todo o azul que tinha e vou fazer aqui o algodãozinho rosa. Ele é bem pequenininho e já cabe as duas bochechas. Eu faço com cortador de formato de coração, mas ele pode ser em qualquer formato. Pode ser formatinho de estrela, o formato que vocês tiverem. Coração fica bonitinho e geralmente a criançada gosta. Então agora eu pego o cortador no formato de coração e vou fazer 2 coraçõezinhos ali para fazer bochecha. Então realizo os 2 cortes bem tranquilo, um algodão que fica bem fininho e é só uma decoração mesmo. E o mesmo processo, depois de fazer o corte, passa no umidificador e cola na bochecha dele ali do lado. Então vamos lá, colando uma bochecha, já vou fazer a outra logo em seguida, colar a próxima bochecha e agora com os adesivos eu vou fazer a finalização. Olha lá, então tem orelha, lacinho, bochecha e agora eu vou colocar os olhinhos, que eu uso o olhinho redondo. Eu já tinha deixado o olhinho colado ali na base da cuba para facilitar a minha vida. Vou colar ali boca e vou colar os olhos. Tô primeiro colando os olhinhos e logo em seguida eu já vou fazer a boca. Vamos lá, tirei eles da cuba, olha, esse aí é a boca e eu vou colocar a boca e assim a gente finaliza a modelagem do panda. Como eu falei, peço desculpa pelo ângulo da câmera, não ficou muito legal, mas eu já vou colocar ele aqui na frente para ficar certinho, vocês vão poder enxergar melhor. Eu saio ali de trás e mostro como é que ficou. Agradecendo todo mundo que está assistindo o vídeo, quem puder compartilhar, dar um joinha se estiver ajudando vocês, fico muito grato por vocês terem assistido até aqui. E agora a modelagem final do panda, então ele fica dessa forma, bolinha branca, com orelhinha, com o olho e o lacinho. É assim que eu faço o meu pandinha. Pode ser feito de outras maneiras, mas esse é meu estilo de modelagem para urso panda. Obrigado, pessoal. Valeu por ter assistido. Espero ter ajudado alguém. Se vocês gostaram, deixa um comentário, deixa um joinha, eu vou ficar muito grato.